Olá! Hoje nós vamos falar sobre a segunda Mishnah de Maseret Brahot, do Tratado de Brahot. A Mishnah, ela continua falando sobre os assuntos de Kriyat Shema, da leitura do Shema. E agora a Mishnah, ela fala sobre quando que a gente lê o Shema de dia. A gente falou na última Mishnah quando que a gente lê o Shema à noite, qual é o horário da leitura do Shema à noite. E agora a gente vai falar quando que é a leitura do Shema de dia. Então começa a Mishnah. A partir de quando a pessoa lê o Shema de manhã? Qual o horário do Shema de manhã? Quando começa? Como a gente falou, repetir rapidinho, a gente falou que existe uma mitzvah da Torá de ler o Shema de manhã e de noite. Existem duas mitzvot, então a mitzvah pergunta, quando que a gente lê o Shema de manhã? Ben Tchelet Lelavan. A primeira opinião, a partir do horário que a pessoa consiga reconhecer, sem luz elétrica, só com a luz do sol, entre o Tchelet, entre o azul celeste e o Lavan, e o branco. Como assim? Então, nós temos uma mitzvah muito bonita, que é a mitzvah do tzitzit. Tzitzit, uma roupa de 4 pontas, posso mostrar o meu aqui, tzitzit, uma roupa de 4 pontas, os fios do tzitzit tem que ser feitos como a fala, como a lei fala. Uma mitzvah muito bonita, nossos sábios falam que a mitzvah do tzitzit, ela vale, a pessoa que cumpre essa mitzvah, como tem que ser feita, ela, como se estivesse cumprindo todas as mitzvot da Torá, todas as 613 mitzvot da Torá. Cada 4 passos que a pessoa anda com tzitzit é uma mitzvah. Não dá para falar, imagina uma pessoa que ela, um dia da vida dela usou o tzitzit. Um dia, ela saiu de casa, ela foi para o trabalho, ela foi para a faculdade, ela foi para algum lugar, e depois ela voltou, ela andou, ela foi almoçar, não fez nada. Cada segundo ela estava cumprindo uma mitzvah da Torá, que vale como se estivesse cumprindo todas as mitzvot. Não só isso, nós sábios falam que quando nós vemos os tzitzit, segundo algumas das opiniões, nós também cumprimos uma mitzvah só de ver o tzitzit. E vejam eles. Então, esse é o tzitzit. Esse é o tzitzit que a gente tem hoje em dia. Mas, o tzitzit que tinha na época da Torá, na época que a gente recebeu a Torá, era um tzitzit um pouquinho diferente. Qual era a diferença do tzitzit? Que o tzitzit ele tinha uma mitzvah a mais que a gente perdeu ela, infelizmente. Com a destruição do Beit HaMikdash, com a assimilação, a gente acabou perdendo esse costume. A gente não perdeu o costume, a gente não sabe como cumprir. O que é? O Tchelet, o azul celeste. O tzitzit, segundo uma das opiniões, ele tinha um fio, tem gente que fala meio fio, tem gente que fala 2 fios, que eles eram azul e celeste, uma cor que ele era feito do Dam Shalachilazon, do sangue de um caracol, que esse sangue ele era azul, e era muito caro tirar esse sangue, valia muito dinheiro um tzitzit. E com esse sangue do rilazon, desse caracol, que ele era azul, eles pintavam o tzitzit, pintavam 2 fios ou um fio do tzitzit, e assim era cumprida uma mitzvah da Torá de ter o tchelet, o tzitzit ter o tchelet, ter um fio azul celeste. Infelizmente, com a destruição do Beit HaMikdash, nós fomos para Golá, fomos para a diáspora, e acabamos perdendo, infelizmente, a tradição, qual que é o caracol, qual que é esse sangue azul. Hoje em dia existem pessoas que retomaram esse costume, encontraram de novo um caracol que tem um sangue azul, mas segundo a maioria dos rabanim, segundo a maioria dos poskim, a maioria dos rabinos, dos legisladores, não é o tchelet da Torá, não tem um valor nesse tchelet que eles encontraram. Se Deus quiser, quando o Mashiach chegar, nós vamos um dos simanim, um dos sinais da vinda do Messias, da vinda do Mashiach, que a gente vai de novo ter o tchelet, que seja em breve em nossos dias. Então, fala a Mishnah, a partir de que horas eu posso ler o Shema de manhã? Que horas é o chamado do dia? Então fala a Mishnah, a pessoa vai pegar o tzitzit dela, o meu tzitzit não tem tchelet, não tem um azul, mas vamos supor que tivesse aqui um fio azul, ela vai olhar para o tzitzit e ela vai conseguir diferenciar entre o azul e o branco, só com a luz natural, sem uma luz de vela, sem luz elétrica, com a luz natural, tudo apagado, com a luz do sol, ela consegue ver um fio azul e um fio branco. Em um horário muito cedo, realmente bem no começo, que saem os raios do sol, já pode ler o Shema, segundo a sua opinião. Qual que é a segunda opinião? Rabi Eliezer Omer, Rabino Eliezer, a segunda opinião fala Ben Tchelet
lekarti, entre o tchelet e karti. O karti é o verde das gramas, que é um horário um pouquinho mais tarde, né? É mais difícil conseguir. Eu tenho dois fios, um fio que ele é azul celeste e um fio que ele é verde, assim, verde, quase azul, mas é verde. É muito difícil diferenciar, precisa ter mais luz. Então Rabi Eliezer fala que não é entre o tchelet, entre o fio tchelet, o fio azul celeste e o branco, que é mais cedo, é mais tarde. O horário que eu posso começar a ler o Shema, que eu estou cumprindo a mitzvah da Torá, é mais tarde, quando eu conseguir diferenciar entre o celeste e o verde quase azul, um pouquinho mais tarde. Ve-gomra ad netzach hama. E Rabi Eliezer fala que o horário para terminar de ler o Shema, o horário final, tem que acabar de ler o Shema até o Netzach hama. Netzach hama é o horário que o sol ele sai totalmente ele começa a sair por cima das montanhas, né? Sabido, quem já viu o nascer do sol, sabe que o sol ele começa, primeiro sai uns raios, primeiro o céu muda de cor, depois saem alguns raiozinhos, e aí finalmente o sol ele sai por cima da montanha. Então esse horário, fala Rabi Eliezer, esse horário a pessoa tem que terminar de ler o Shema, horário máximo, segundo essa opinião. A terceira opinião, até quando a gente pode ler o Shema? A gente pode ler a qualquer momento, né? Mas até quando a gente está cumprindo a mitzvah da Torá de ler o Shema Israel, Rabi Yoshua fala Ad Shalosh Shaot, até a terceira hora do dia. Sheken, por quê? O que tem a ver a terceira hora? Sheken derech benei melachim la'amod beshalosh shaot. Porque o costume dos filhos dos reis é o quê? É se levantar na terceira hora. Então esse é o horário de se levantar. A Torá fala que a gente tem que ler o Shema de manhã no horário de se levantar, até o horário de se levantar. Então quando que é o horário de se levantar? Fala Rabi Yoshua, desde que o dia amanhece, né, que a maioria das pessoas se levanta nessa hora, desde que o dia amanhece até o final da terceira hora. Quando que é a terceira hora? Não são 3 horas no relógio. É um cálculo que a pessoa tem que fazer, ela tem que dividir o dia em 12 horas, vamos supor, um dia que ele amanhece às 6 e escurece às 8, um dia tem 14 horas. Então tem que pegar 14 e dividir por 12, e aí ela vai ter como saber quanto que é uma hora. Esse é chamado Shazmanit, uma hora, não tem uma tradução exata, uma hora oral, não sei como é que se diz, uma hora temporária. Então, essa hora, quer dizer, cada dia tem nos livros, a gente pode encontrar esse horário, tem geralmente até 8h30, tem vezes que até 9, depende se tem horário de verão, não, pode ser até um pouco mais tarde, 9h10, 9h15, até esse horário você tem que ler o Shema. Existe aqui também uma coisa que está por trás aqui da Mishnah, muito bonita, não é a explicação simples da Mishnah, mas está por trás. O que Rabi Yoshua falou para a gente? Que a gente tem que ler o Shema até a terceira hora. Por quê? Porque os filhos dos reis, eles levantam até a terceira hora. Então ainda é um horário que as pessoas ainda levantam. O que quer ver os filhos dos reis? Então a explicação simples, como a gente falou, que os filhos dos reis são os mais mimados, os mais preguiçosos, eles levantam mais tarde. Existe outra explicação bonita. Que Bemet ele está falando aqui para assim é a Allahá, entre parênteses, assim é a nossa lei hoje em dia. Esse é o horário do Shema, até que hora a gente lê o Shema. Mas existe uma coisa muito bonita aqui por trás. Os filhos dos reis, eles levantam até a terceira hora. Então por isso a gente aprende como se fosse dos filhos dos reis para ler o Shema. Existe quem fala aqui uma explicação que não é que a gente está falando de outras pessoas, a gente está falando da gente. Os filhos dos reis, os príncipes somos nós, os filhos dos reis, os filhos de Hashem, o rei, Melech Malachei HaMelachim, o rei de todos os reis, é Kadosh Baruch Hu, é Deus. Nós somos os filhos dele. A Torá está cheia de mitzvot, que ela fala que essas mitzvot elas não são de proibições, que ela fala que essas proibições não são bonitas para vocês, elas não são apropriadas para vocês, elas não são para a vida de vocês. Por quê? Porque vocês são filhos do rei. Vocês são príncipes. Banim atem Hashem Elokechem. Vocês são filhos de Hashem. Por isso a Torá fala que a gente não pode fazer coisas com
tatuagem nos mortos, com vários mitzvot, falando que a gente não pode comer não kasher, porque a comida não kasher, como nós somos filhos de Hashem, a gente tem uma alma abdiná, uma alma fina, uma alma muito elevada, e essa comida, pastor, ela não latimá, ela não tem a ver com a nossa alma, não tem nada a ver com a nossa alma. É como um filho de rei, ele, em vez de almoçar uma comida que é horrível, uma comida que ela não é boa. Imagina o filho do rei que ele almoçava, a mesma coisa. A Torá, ela fala, come kasher. O que é comer kasher? Tem que comer a comida cara, a comida mais difícil? Não é isso. A Torá fala, come kasher porque vocês são filhos de Hashem. Vocês têm uma alma muito especial, vocês são príncipes, vocês têm que se comportar como príncipes. Você tem que comer uma comida que ela, espiritualmente falando, ela é mais elevada. A gente está cheio de mitzvot